casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus. Esta casa é sua. Essa casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? A tua casa é minha casa. Pertence ao Senhor. E essa palavra é fiel e verdadeira. Eu quero cantar essa palavra fiel nessa noite. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel da rocha de pronto o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel, é fiel, e jamais ela volta vazia. Se eu honrar
e bem dizer ao meu Senhor, obedecer. Eu comerei do melhor desta terra, se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer. Eu comerei do melhor desta terra, desta terra, desta terra. Oh, glória, glória a Deus, amém? Graça e paz, amados, estamos mais uma noite de volta aqui na presença do Senhor, nosso Deus, amém? E queremos já cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E dar o meu boa noite para Paula Queiroz, a paz também para ela, Elisângela, graça e paz, Iraneide Leão, a paz do Senhor, minha irmã, Paula Queiroz, Deus abençoe Paula, em nome de Jesus. Conosco também Suzana Lúcia, Deus abençoe Suzana, paz. Marbson Mendes, todos domingo o Marbson está conosco, Deus abençoe Marbson. E também aí a nossa irmã Levita do Senhor, né? Glória a Deus. Conosco também Cláudia Nogueira, a graça e a paz, boa noite, minha irmã. E o meu bispo é Humberto Teixeira. Que alegria, meu amado, tê-lo conosco nessa noite. É uma honra muito grande, viu? Que bênção. A paz para você e para a pastora Fátima Teixeira, viu? Deus abençoe ricamente o teu ministério, Emuná. E vamos juntos, né? Vamos para frente, que agora vai começar tudo de novo, em nome de Jesus. Conosco também nosso irmão Pedro Veras, e Cizi Veras, né? Nossa irmã Bete Almino, Deus abençoe Bete. E o nosso levita e designer Felipe Ferreira, ele que é responsável por essas artes aí, a logomarca da igreja, uma bênção. Esse irmão, e é um levita do Senhor, né? A paz para ele e para Juliana. Também a nossa irmã Elisângela está conosco. Eita, Marbson, Deus abençoe Marbson. Cadê a patroa? Cadê a cantora? Simone, cadê ela? Iraneide Leão também conosco. Estou vendo, estou sabendo, Marbson. Deus abençoe você e ela, viu? Mandar paz para ela também. Que bom, amados. Já vários irmãos conosco. Eu vi também o irmão Elson Oliveira entrar aqui. É porque aqui a substituição é muito rápida. Deixa eu voltar aqui. Eu vi o irmão Elson entrar aqui conosco, logo no início. Não é isso mesmo, Elson? Deus abençoe você, Gleice e as meninas aí, viu? Depois a gente conversa, depois aí do culto. Eu quero fazer uma conversa com você pessoalmente, particularmente. Deus abençoe vocês na sua casa aí, né? Glória a Deus por isto. Muito bem, amados. A pastora Selma está comigo aqui já. Ela vai trazer a mensagem nesta noite para nós, em nome de Jesus. Eu vou cantar mais uma canção do Nani Azevedo. Essa que eu cantei foi do Nani. E vou cantar Bendito Serei, que também é uma bênção, essa mensagem musical. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar,
Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus, de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus, de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz, a voz de Deus, a voz do Senhor. Glórias ao bom Deus. Amados, estamos alegres por ter vocês conosco mais uma noite. Olha aí Simone aí, tá vendo, pastora Selma? Hoje já está com o Mabson aí, Deus abençoe, né? Está com Kevin Costner, né? O guarda-costas dela. Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Marbson Mendes. Conosco também, nossa irmã Tilio. A paz para você, para o Omar e, e a turma aí, viu? Os meninos e os seus vizinhos aí, seus irmãos em Cristo. Muito bem. Conosco também Elisa Santos, lá de Bezerros. Deus abençoe você, Elisa. Um abraço aí no meu presbítero Flávio Henrique. Saudade grande de vocês, viu? Estaremos orando por Fabiana. Avisa ela, pastor, por favor. Pastora Selma está aqui avisando que no final vamos orar por Fabiana, viu? Que é um pedido seu de oração, juntamente com os demais pedidos. Irmã Thaís Melo, presbítero Júnior e diaconisa Ana Rosa conosco nesta noite. Deus abençoe o trio aí, maravilhoso. E o nosso irmão Renato, de novo, olha aí, meu irmão. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo para você, meu irmão, Filipenses, alegrai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, mais pessoas. Edivaldo está conosco, a paz do Senhor, Edivaldo. Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou falar sobre a igreja, viu? Muito bem, irmãos, eu estive conversando com o ministério da igreja
e entramos num acordo de começarmos as atividades no próximo domingo, de hoje a 8, se eu não me engano é dia 28, se eu não me engano, pastora Selma, 28 de junho. Porque temos que adaptar a igreja às normas, muito bem, 28, então, próximo domingo, as normas que foram colocadas para nós pelo poder público, né? Já são um decreto do governador, agora do prefeito, autorizando a partir de amanhã todas as igrejas voltarem, alguns voltaram hoje, né? E vai ser bênção. E a gente está muita saudade dos irmãos e querendo voltar, mas existem alguns protocolos que a gente vai dizer aqui durante toda essa semana, avisando como é. Mas já fica certo, dia 28, às 6h30 da noite, 18h30, a volta dos cultos, culto da família, né, que é o dia de hoje, da nossa igreja evangélica Emanuel em Casa Caiada. Para os que não conhecem, que quiserem visitar, fica na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, 2177, primeiro andar. Tem uma escadinha para subir. Não se preocupe, teremos lá todo equipamento, álcool gel. Venha mascarado, viu, irmão? Os irmãos têm que vir todo mundo mascarado, não se preocupe. Pode vir mascarado e depois vamos dar mais alguns detalhes, viu? Vamos fazer um trabalho de adaptação da igreja a todas as normas que foram colocadas pelas autoridades, amém? Vamos, né, seguir em frente. A pastora Selma está pronta aí? Então eu vou chamar a pastora Selma para fazer a palavra, né? Já que ela está pronta aí, e eu vou também aqui me alimentar da palavra do Senhor. Depois voltamos no final para orar e louvar ao Senhor. Deus abençoe a todos. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, que o teu servo ouve. Glória. Boa noite, amados do Pai, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, mais uma vez estamos aqui, na presença do Senhor, glorificando ao seu santo nome e falando das coisas que vêm de Deus, as coisas que são do alto, amém? Amados, hoje, mais um domingo, mais um culto da família. Na semana passada, nós estivemos ceando na presença do Senhor, falamos sobre a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos aqui, amados, já finalizando, já partindo, né, para o fim do mês de junho. Como esse ano, amados, está voando, né? Mesmo dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que o tempo ele está bastante acelerado em cumprimento à palavra do Senhor, porque o Senhor falou que nos últimos dias o Senhor ele iria abreviar os tempos por causa dos terrores e de todas as angústias que recairiam sobre toda a humanidade. Mas glória a Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amados, nós vamos, acredito que agora em julho, começar um estudo sobre o Apocalipse, começar a falar sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Vamos começar a trazer para o povo de Deus a consciência de que a glória do Senhor vai ser manifesta sobre todos nós, porque Jesus Cristo verdadeiramente está voltando. Ele está, amados, preparando o caminho glorioso para a sua igreja, eu e você, entrar nas bodas do Cordeiro. Já imaginou, meu amado? Já imaginou como será maravilhoso aquele dia
em que nós tivermos descortinadas todas as verdades e pudermos ver o nosso Senhor face a face. Naquele momento em que nós já estivermos com o nosso corpo glorioso. O corpo glorioso é o corpo incorruptível, aquele que não está mais sujeito à morte, como o corpo de Jesus depois da sua ressurreição, que ele passou 40 dias aqui com os discípulos, caminhando com os discípulos na terra e aparecendo a muitas pessoas. Imagina, amados, nós estarmos naquele corpo glorioso, nós já conhecermos qual vai ser o nosso nome diante do Pai, o que é que ele tem preparado para nós, conhecermos o nosso lar espiritual e voltarmos à comunhão com Deus, perdida no Jardim do Éden, quando Adão e Eva deram ouvidos ao inimigo das suas almas. Oh, amados, que dia glorioso! Eu fico imaginando como será estar na presença do Senhor com a Igreja de Cristo. Amados, que festa! Nós já estamos aqui contando os dias para voltarmos à igreja. Não será como no encontro que nós tivemos, porque tem algumas restrições, mas o fato de entrarmos naquele lugar santo, naquele lugar de adoração, já nos enche de alegria. Eu imagino, amados, o que será entrar nas bodas do Cordeiro. Saber que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena estarmos aqui. Vale a pena confiarmos e adorarmos a esse Deus. Amados, não haverá dia igual em nossas vidas. Amém? Amados, hoje eu quero falar sobre sobrevivendo ao luto, sobrevivendo às dores, sobrevivendo às perdas. Nós sabemos que esse tempo, esse período, foi marcado por muitas perdas na vida de muitas pessoas. E não apenas lutos por mortes, não. Perdas por circunstâncias da vida. Perdas de sonhos, perdas de viagens, de planos. Eu só quero te dizer uma coisa, Deus refaz os planos. Eu só quero te dizer uma outra coisa, Deus está preparando algo novo para a tua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja. Hoje pela manhã eu estava ali conversando com o Senhor e o Senhor falou exatamente isso. Eis que eu faço tudo novo. Porventura, a minha igreja não pode ver? Igreja do Senhor, se prepare para novidade, para o novo de Deus na tua vida, porque Deus está descendo com providências, Ele está descendo com porções dobradas do seu Espírito sobre a sua igreja e nós veremos a glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Mas, amados, para falar de luto, eu quero falar do momento da vida de Jesus. Ontem nós falamos sobre decisão. Aliás, as últimas 2 pregações falaram sobre decisões. Ontem nós falamos sobre momento de decisão, tempos de decisões que nós precisamos verdadeiramente reconhecer. E hoje nós vamos verificar que todas aquelas passagens do Antigo Testamento apontam para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus apresentou-se a João Batista para ser batizado, e João Batista, na sua condição humana, como muitas vezes acontece conosco, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de atacar, amarrar as sandálias dos teus pés. E Jesus disse para ele, disse: Batista, ou João Batista, deixa por ora, porque é necessário que se cumpra a lei e as profecias. Deixa por ora. E, amados, Jesus tinha exatamente a noção do seu tempo, tinha a noção de que estava aqui cumprindo as profecias a seu respeito. Aqui em Mateus, no capítulo 14, um momentinho, amados. Pastor, Sérgio, pastor, pode fechar um pouquinho aí por causa do vento? Aqui, amados, está fazendo um vento bem forte. Então, estou pedindo ao pastor para fechar um pouquinho só a porta, porque essa época é uma época de muitos ventos, ventanias que já derrubou até uma porta minha. Por aí os irmãos podem imaginar.
Bem, amados, mas voltando para o nosso texto, capítulo 14 de Mateus, diz assim a partir do versículo 12: Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar secreto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou o pão, então, os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes serviam as multidões. Todos comeram, até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém, amados? Amados, essa passagem fala da primeira multiplicação de pães e peixes. Essa é a única passagem contada em todos os evangelhos. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam essa multiplicação ou essa primeira multiplicação de pães e peixes. O que me chamou a atenção hoje aqui, eu quando estava pela manhã meditando, foi o momento em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E o motivo pelo qual ele, naquele dia, instigou os discípulos a promoverem um milagre. Quando nós começamos a observar, amados, nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um único livro. Não podemos ler a Bíblia através de livros isoladamente. Nós precisamos saber interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a própria Bíblia se explica. É por isso, amados, que nós dizemos, e eu enfatizei bastante isso nesses últimos dias, de que os nossos caminhos e as nossas decisões, elas devem estar pautadas na palavra do Senhor. E como é que nós podemos saber se as nossas decisões, se os nossos caminhos estão pautados na palavra do Senhor? Simplesmente conhecendo. Aquilo que o profeta Oséias fala no capítulo 6 é conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, porque assim como a alva, a sua vinda é certa. Ele apontava para uma necessidade nossa de conhecermos a palavra do Senhor e não apenas como um simples ouvidor da palavra, não apenas como um simples leitor da palavra, porque a Bíblia, amados, não é um livro de histórias. A Bíblia é a palavra de Deus que fala aos nossos corações.
A Bíblia, essa palavra aqui, é remédio para as nossas feridas. Essa palavra aqui é luz para o nosso caminho. Essa palavra aqui é lâmpada para os nossos pés, ou seja, é guia para a tomada de decisões. Essa palavra, amados, ela é a salvação para as nossas vidas. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nós falamos de salvação e nós temos a ideia de que a salvação é quando nós morrermos e nós formos morar na glória. Na verdade, o Senhor, a cada manhã, tem uma salvação para nós. Hoje eu estava de tardezinha, sentada com minha filha, tomando um cafezinho. Coisas que a gente nunca faz, ou eu nunca fazia, porque não havia pandemia, mas hoje nós nos damos a esse prazer, a esse luxo, principalmente nos finais de semana. Durante a semana ainda é um pouquinho difícil por conta do trabalho. Mas hoje eu disse, bora fazer um lanche? Bora tomar um cafezinho? E nós nos sentamos e começamos a conversar. E eu conversava com ela o seguinte, eu disse, nós precisamos todos os dias nos sentar e ler a palavra do Senhor. Não precisa você fazer uma leitura extensa de um livro inteiro. Mas se todos os dias do ano nós acordarmos, abrirmos a palavra do Senhor e lermos 1, 2, 3 versículos, amados, o nosso dia será transformado. E isso tem um fundamento bíblico. Quando Jeremias se lamentava, e nós conversamos sobre isso há poucos dias atrás, quando Jeremias ele estava se lamentando por tanta tristeza que o povo estava passando, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E uma das coisas que o trazia esperança era que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã o Senhor, ele tem uma salvação para nós. A cada manhã o Senhor tem uma palavra para aquele nosso dia. E é como ele mesmo diz, o que eu te faço hoje, tu não sabes, tu não consegues compreender, mas amanhã tu compreenderás. E quantas vezes, amados, isso é aplicado em nossas vidas? Quantas vezes nós só viemos entender o que Deus faz no amanhã? É por isso que o povo de Deus deve todo o tempo louvar ao Senhor e agradecer. Apenas agradecer. Entender que Deus tem um tempo para todas as coisas em nossas vidas. Amém? E mesmo que naquele momento não estejamos compreendendo, louvá-lo, porque Deus tem novidade para a minha e para a tua vida. E como Pai, Ele sabe cuidar de cada um de nós. Amém? Amados, Jesus era primo de João Batista, nós sabemos. João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, ele veio anunciando a salvação. E ele tinha essa consciência, ele sabia, amados, quando nós sabemos o objetivo das nossas vidas, ou quando nós temos um propósito na nossa vida, nós temos muito mais força para sobreviver. Muitas vezes a depressão nos atinge porque nós não temos um alvo, nós não temos um objetivo. Eu quero te dizer uma coisa, busca o objetivo de Deus para a tua vida. Se você hoje se sente vazio, se você hoje se sente triste, se você hoje se sente sem rumo, busca em Deus um objetivo para a sua vida. Você vai ver que vale a pena. Você vai ver que o luto vai sair da tua vida, que a tristeza, que a angústia, que os sentimentos que destroem você vão sair do seu viver. E amados, João Batista anunciava a vinda do reino de Deus. E quando João Batista fazia aquilo, aqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus, eles imaginavam que Jesus seria um rei tal qual Davi. E eles estavam muito acomodados nas suas cadeiras de honra.
Eles estavam muito acomodados nos seus lugares. E eles imaginavam que Jesus chegaria para destruí-los ou destituí-los daquelas honrarias todas. E quando Jesus veio, ele veio dizendo: eu vim trazer o reino de Deus para a terra. Era exatamente o anúncio de João Batista: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Naquele momento, o que João Batista estava dizendo é que esse reino, que é um reino de alegria, de paz, de gozo no espírito, era possível a cada ser humano, mesmo aqui na terra. E Jesus veio para nos convencer de que é a nossa comunhão espiritual com o Pai e não a nossa comunhão material que vai nos levar a esse estado de êxtase espiritual, mas não aquele êxtase enlouquecedor, não. É uma alegria que vem de dentro e que nós não conseguimos compreender. E amados, aqueles homens que ali estavam, exatamente por conta dos seus egoísmos, exatamente por conta da sua falta ou de comunhão com o Senhor. Na verdade, aqueles homens, eles há muito haviam se afastado de Deus. Alguns ali verdadeiramente, nós sabemos, José de Arimateia e tantos outros que seguiam Jesus. Mas, amados, viver em palácios e servir a Deus é para poucos. É para poucos Daniéis. É para poucos José de Arimateia. É para poucos Josés do Egito. Aqueles homens se corromperam. E aqueles homens começaram a utilizar a religiosidade como uma forma de manipular as pessoas, como uma forma de colocar cabresto no povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele veio para nos tirar do cativeiro. Nós lemos a semana passada, se eu não me engano, no sábado, foi na sexta, no sábado, sobre exatamente essa missão do Messias, que era tirar o povo do cativeiro. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Oh, glória a Deus. Amados, o segredo está no Espírito do Senhor. Jesus, enquanto homem, ele precisou estar unido ao Espírito do Senhor. Quando nós estamos andando em comunhão com o Espírito, quando o Espírito Santo de Deus é o nosso parceiro todos os momentos da nossa vida, amados, o Espírito Santo, ele promove em nós e através de nós coisas sobrenaturais. No entanto, aqueles homens que ali estavam, eles estavam tão corrompidos que as suas visões estavam tapadas. Não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. É exatamente o que hoje acontece no mundo. Nós estamos levando uma palavra de salvação. Nós estamos levando uma palavra de paz. Tudo que Jesus quer é nos reconectar com Deus. Quando ele nos reconecta com Deus através do Espírito Santo, amados, há alegria no nosso coração. Há uma alegria que inunda e que nos faz desejar cada dia mais estar na presença do Senhor. Cada dia mais buscar essa palavra. Cada dia mais estar unido um com os outros. Esse é o reino de Deus sobre a igreja do Senhor e sobre a humanidade. Mas aqueles homens não conseguiam enxergar isso. O Herodes, o tetrarca, que era o filho de Herodes o Grande, que havia determinado a matança de todas as crianças abaixo de 2 anos, pensando em matar Jesus, porque os reis magos haviam anunciado que o rei dos judeus havia nascido. Ele certamente imaginando que seria um rei tal qual Davi, ele mandou matar todas aquelas crianças e ele era conhecido como um homem abominável, até mesmo a sua família ele mandou matar. E Herodes Antipas, o seu filho, não era diferente. E esse homem, ele se casou com Herodias, a ex-mulher que se separou do seu próprio irmão para se casar com ele, Herodes. E essa mulher tinha uma filha chamada Salomé.
E essa menina Salomé, ela se apresentou numa dança extremamente sensual e o rei, embriagado em todas as suas paixões, ele disse: o que é que tu queres? Pede-me que eu te darei o que tu quiseres. E através de Salomé, Herodias, ela conseguiu realizar o desejo do seu coração, que era destruir a vida de Elias. O que ela não sabia é que ela estava sendo instrumento de Deus para cumprir a palavra do Senhor, porque o próprio João Batista, ele disse: olha, esse daí é o Messias, aquele a quem eu anuncio. Porque os seus discípulos foram falar da fama de Jesus, ele disse: mas ele era aquele que estava por vir. E importa que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus. Que consciência, amados. Que consciência de missão, que consciência de propósito. Esses homens que viveram para Deus tinham acerca das suas vidas. Por isso não temiam a morte. Por isso, amados, enfrentavam reis e autoridades e sabiam que a morte jamais conseguiria detê-los, porque a morte de João Batista iniciou uma grande jornada de Jesus e que ainda hoje anuncia a cada um de nós essa tão grande salvação. E, amados, o que acontece é que esse homem, João Batista, quando partiu, os discípulos dele vieram anunciar a Jesus exatamente o versículo 12. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Naquele momento, logicamente, que Jesus recebeu um grande impacto. Que impacto? O impacto, amados, da notícia de que o seu primo, João Batista, o que anunciaria as boas novas da salvação, um mestre, um homem admirado por todos, havia sido morto cruelmente a pedido de uma mulher ensandecida. Amados, eu fico imaginando as emoções de Jesus naquele momento, porque Jesus se fez homem. Eu fico imaginando se eu estivesse ali naquele lugar junto com todas aquelas pessoas, inclusive com os discípulos de João Batista, como estaria a minha mente e o meu coração? Como pode? Alguns podem até perguntar: Jesus não poderia ter livrado? Deus não poderia ter livrado? Poderia, amados. Mas havia uma palavra a se cumprir. Havia uma promessa a ser cumprida. Havia um propósito de Deus em tudo aquilo. E naquele momento a palavra do Senhor diz que Jesus, ele resolveu sair e ir para um lugar deserto. E para isso ele entrou num barco e atravessou o mar da Galileia, exatamente para ir para um momento de solidão. Eu creio, amados, que todos nós já passamos por um momento desse. Um momento em que algo nos abala tanto. Às vezes é um luto, às vezes é uma perda de algo que nós sonhamos muito e vem uma frustração porque aquilo não chegou. Às vezes, amados, é porque um plano nosso não pôde ser cumprido naquele tempo. Às vezes porque, amados, nós nos decepcionamos. Às vezes porque nos sentimos incapazes de controlar os eventos da vida. Muitas situações podem nos atingir e nos fazer desejar a solidão, estar completamente só. Naquele momento, nós nos fecharmos, tal qual um caramujo, dentro da nossa própria carapuça. Mascarar as nossas lágrimas, os nossos choros diante de muitas pessoas. Um tempo para que nós possamos nos recompor. Quantas vezes isso acontece conosco? Eu posso garantir aos irmãos que já me ocorreu várias vezes. Algumas vezes eu pude fazer e outras vezes não.
Outras vezes eu tive que engolir seco. Muitas vezes eu tive que engolir as lágrimas e outras vezes nem as lágrimas eu conseguia engolir. Elas desciam, mas eu tinha que ali controlar a alma que queria gritar pela garganta. Quantas vezes, amados, isso já nos aconteceu? E ainda quantas vezes nos acontecerá? Quantas notícias nós vamos ter? Eu fico imaginando a vida de Jó, quantas notícias, a ponto daquele homem desenvolver uma doença certamente psicossomática, que o seu corpo virou uma chaga. Muitas vezes, amados, nós estamos engolindo a nossa dor, engolindo, e o nosso corpo começa a demonstrar todas as nossas dores. Já teve um momento, amados, que eu engoli tanto, que eu tive que suportar tantas dores, tantos ataques de todos os lados, que eu me lembro de uma vez que eu saí do meu trabalho, o Martinha está aqui, e saí de Vicência e passei direto para Santa Joana. Quando eu cheguei lá, eu passei por vários exames. O médico me chamou e olhou para mim e disse: menina, assim mesmo, amados. Eu ainda tinha cara de menina. E ele disse: menina, como é que está esse teu coração? Como é que estão tuas emoções? Amados, naquele momento, tudo que eu desejava era chorar. Eu olhei para ele e disse: estão bem? Ele disse: cure a sua alma, que o seu corpo também será curado. Você não tem absolutamente nada, mas cuide-se para que não venha a ter. Porque muitas das nossas dores e muitos das nossas chagas, amados, estão aqui dentro. Porque a nossa garganta travou e nós não conseguimos expulsar a dor que está no nosso coração. Mas Jesus, nessa passagem, ele nos traz uma grande lição. Uma lição de alguém que consegue ressignificar as suas dores. Alguém que consegue, mesmo com todas as suas dores, continuar avante. Hoje a palavra do Senhor nos diz, mesmo na hora da dor, olhe para o alto, confie que Deus te colocará de pé. Aqueles homens, eu acredito que imaginavam que estavam destruindo a memória de um homem ímpar, João Batista, ímpar. Mas o que aqueles homens não entendiam é que o que eles estavam promovendo era o próprio reino de Deus. Amados, em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 10 a 14, Paulo, com todo o seu conhecimento das escrituras, filosóficos, de estratégias de guerra, porque ele também era um guerreiro, ele disse o seguinte: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Exatamente o que eu estou falando aqui, amados. A palavra de Deus, através de Cristo, cumpre integralmente todas as profecias que estão escritas no Antigo Testamento. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, ele diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada
para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para fazer o que o Espírito deseja. Aqui está, amados, o segredo de João Batista. Aqui está, amados, o segredo de Jesus. Quando nós, seres humanos, olhamos para a morte de João Batista, nós ficamos tendenciosos a odiar aqueles homens que fizeram isso com ele. Qualquer pessoa natural, naquele momento, paralisaria sua vida pela sua sede de justiça, pela sua sede de vingança. Mas a palavra do Senhor diz que é Ele, Jesus, a nossa justiça. Ele é o Senhor, justiça nossa. E a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Mas as pessoas espirituais, elas vão estar sempre comparando e vão estar sempre dando glória a Deus, porque sabem que tudo é um caminhar do Senhor, tudo é uma construção de Deus para fazer nas nossas vidas aquilo que Ele já determinou. Na verdade, Jesus ali estava nos ensinando como nós venceremos esse mundo tão envolvido em coisas tão difíceis. Amados, quando nós abrimos as nossas janelas, nós ouvimos terrores. Quando nós passamos em qualquer lugar, as pessoas estão falando das dificuldades. Quando nós, porventura, ligamos as nossas televisões, nós só ouvimos falar que o mundo está em pânico, tudo para trazer medo para a tua vida, mas em nome de Jesus, esse medo, esse pavor e essa angústia está derrotada na tua vida, porque você está aprendendo a caminhar segundo o Espírito. O Espírito de Deus é espírito de ousadia e não de medo. E a palavra do Senhor em Apocalipse diz que Deus não tem pacto com covardes, mas com aqueles que são fiéis e vencem todas as suas dores e todos os seus medos. Amém? Amados, quando Jesus soube, foi para o outro lado do mar, chamando os seus discípulos, disse: vamos para o outro lado. Quando aportou, quando chegou neste novo lugar, quando Jesus olha, o que é que ele vê? A palavra do Senhor diz que ele viu uma numerosa multidão que o seguia. E em outro evangelho diz como ovelhas sem pastor. E o seu coração moveu-se de íntima compaixão. Amados, imagine você, imagino eu, vivendo um momento de grande tristeza, vivendo um momento de grande dor, vivendo uma grande perda, e ter a capacidade de olhar para alguém e sentir a sua dor. E naquele momento, mover-se de tamanha compaixão, que ao invés de dizer assim, eu quero viver o meu luto, ao invés de se trancar nas suas casas, fechar as suas portas, ir para o seu quarto, se trancar dentro da sua própria individualidade, se trancar dentro da dor do seu coração, se trancar na sua própria mente e se fechar. Ao invés disso, olhar e ver que existe uma multidão sedenta e precisando de socorro. E esse homem, Jesus Cristo, ele nos ensina que existe um remédio para as nossas dores. É nós nos envolvermos e cuidarmos das dores uns dos outros. Naquele momento, Jesus, ele direcionou a sua vida para os vivos. Por isso que quando ele disse, olha, vamos, você venha me seguir. E aquele homem disse, deixa que eu enterre o meu pai. E ele disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Naquele momento ele não estava dizendo, abandona
o teu morto. Não. Ele estava dizendo, ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança, você continua vivo. Isso vai passar. Se você se envolver comigo, se você começar a se envolver com o meu projeto para a tua vida, você vai ver que os mortos, eles continuarão nos sepulcros, mas você ainda tem uma jornada pela frente para cumprir. E há esperança, há uma nova janela, há uma nova porta, há um novo significado para a sua vida. E quando a palavra do Senhor diz que aqueles que ali estavam, sob o olhar de Jesus, receberam dele a cura, receberam dele a esperança para uma nova vida. Mas, amados, o que mais me encanta em Jesus era a sua capacidade de alimentar completamente a alma do ser humano, que ainda hoje é assim. A palavra do Senhor diz que ele satisfaz a alma cansada, a alma angustiada, que todos aqueles que chegam-se a ele recebem um renovo, é uma nova vida, meu amado, é uma nova vida, minha amada, no teu viver. Há uma transformação. A dor, o luto sempre vai estar ali, a saudade permanece. Quantas pessoas ficaram para trás nas nossas vidas e quantas saudades nós temos, amados. Mas nós estamos vivos e Deus ainda conta conosco. Deus ainda quer fazer milagres em nossas vidas e através das nossas vidas. Ele ainda quer nos usar. Eu já contei aqui aos irmãos, essa semana eu disse, já falei algumas vezes sobre isso, que já passei momentos de grandes dores, mas eu não podia parar e eu estou aqui, trazendo essa palavra de esperança para você, porque eu sou exemplo vivo de que Deus muda circunstâncias e de que Ele faz tudo novo no nosso viver. De que Ele tem esperança para você e que Ele tem um plano novo para a sua vida. Amém? É assim que Deus faz. Ele prepara, Ele nos fortalece para que nós possamos fortalecer uns aos outros. E hoje eu te digo, não importa se você hoje chora, amanhã você vai sorrir. Amanhã você vai sorrir. Tome posse dessa palavra, porque amanhã o Senhor vai abrir para você um novo caminho, a esperança e a vestes de alegria ao invés de tristeza. Amém? Amados, quando Jesus termina, vai chegando o fim daquele dia. Eu fico imaginando, Jesus estava exausto e eu, em uma das outras passagens que falam sobre esse momento de Jesus, eu não me lembro se em Lucas, eu não me lembro se em João, mas conta que eles estavam muito cansados. Eles não conseguiam descansar, era o dia inteiro, a multidão indo atrás deles. É aquilo que eu às vezes digo para os meus filhos. Aí meus filhos olham assim, mãe, você tem saudade? Eu digo, meu filho, saudade eu tenho, mas eu não tenho tempo para curtir a saudade, porque eu tenho sempre muito o que fazer. O Senhor sempre me enche. Eu acredito que seja até uma forma do Senhor preencher a minha vida de alegria, de gozo, porque a melhor coisa do mundo é realizações. É saber, quando eu recebo, vez por outra, termina aqui a nossa live e alguém manda para mim uma mensagem e diz, pastora, aquela mensagem hoje foi para mim. Às vezes aqui alguém diz aqui isso. E eu fico tão feliz, amados, porque eu sei que eu estou sendo hoje instrumento de Deus para a sua vida. Não sou eu, é o que a palavra acabou de dizer, que o Espírito conhece o Espírito, o seu Espírito que está aí, está sendo comunicado com o Espírito Santo de Deus. E antes de você chegar aqui, o Espírito Santo de Deus já tinha mandado uma mensagem, porque sabia que você estava aqui e Ele quer te alimentar. O Senhor nunca despede ninguém vazio. A palavra diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que o Senhor
quer fazer na tua vida o que apraz ao Senhor, ou seja, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Essa palavra é remédio e é o instrumental do Senhor para restaurar as nossas almas. Os discípulos oram para Jesus, diz: Jesus, olha, esse povo está aqui, vamos, despede eles. Talvez eles estivessem dizendo assim: eu quero descansar um pouco, vamos ficar um pouquinho sozinhos aqui, Jesus. Que tal? Diz a eles: vão embora, voltem amanhã. Amados, Jesus só faz um trabalho completo. Eu tenho essa palavra para você. Deus não vai deixar na tua vida nada pela metade. Ele é um Deus de perfeição, amém? Ele é um Deus zeloso, um Deus de boas obras. Diferentemente de nós, que às vezes queremos deixar as coisas pelo meio do caminho, o Senhor hoje nos diz que Ele é completo em tudo quanto Ele faz. E Ele começou a boa obra na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai até o fim. Ele vai chegar até o fim de você olhar, abrir a sua janela e diz: glória a Deus, hoje o meu coração é um coração cheio de alegria. Deus está renovando vidas. Deus está renovando esperanças. Deus só está te dizendo assim: se você crê como Abraão creu, se você crê como Moisés creu, se você crê como Raabe creu, você verá a glória de Deus. Até uma meretriz, que aos olhos daqueles homens nada valia, ela alcançou o favor de Deus, porque creu na promessa do Senhor. Crê, amado. A gente não sabe, muitas vezes a situação está tão difícil que o inimigo quer tirar da gente a fé. Mas o Senhor hoje me chamou para te dizer: continua confiando. Faz feito Jesus. Não olha para o problema. Olha para o alto e continua a tua jornada, porque Deus está fazendo coisa nova no teu viver. É tempo de novidade na tua vida. É tempo de Deus mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. Quando os discípulos dizem: Jesus manda que eles vão para os povoados, Jesus olha para os discípulos. E aqui vem, amados, uma história linda. E Jesus, quando olha para eles, diz assim: deem vocês de comer a ele. Naquele momento, Jesus estava treinando os discípulos para fazer coisas maiores do que as que ele fez, porque ele disse: olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque agora o Espírito está em vocês. Amados, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, tudo o que nós fizermos alinhados com essa palavra vai dar certo. Tudo o que estiver alinhado com a palavra do Senhor vai dar certo. E Jesus disse: o que é que vocês têm aí? E eles disseram: mas Senhor, é comida demais. Onde é que nós vamos buscar essa comida toda? E Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Os discípulos tinham simplesmente 5 pães e 2 peixinhos. E eles dizem aqui: olha, tudo que temos aqui são 5 pequenos pães. E eles ainda disseram: pãezinhos. E Jesus disse: traz para cá. Amado, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei o que é que você tem, eu nem sei quais são as tuas dificuldades. Mas o pouco que nós temos, Deus multiplica. Se nós temos pouca fé, Deus vai multiplicar. Se nós temos pouca alegria, Deus vai multiplicar. Se nós temos poucos recursos, Deus vai multiplicar. Se nós temos apenas um pão, Deus vai multiplicar. Porque Ele é Deus da multiplicação. Mas para que essa multiplicação aconteça, amados, nós precisamos tomar algumas medidas. Existem alguns segredos espirituais. O primeiro, Jesus disse: traz para cá. Nós não podemos hesitar quando Deus diz: entrega, entrega. Se o problema é o teu casamento, entrega, que Deus vai fazer multiplicar amor. Se o problema é o teu filho, entrega, que Deus vai fazer abundar o Espírito sobre ele.
Se o problema está nas tuas finanças, entrega, porque o Senhor, Ele vai mandar fartura. Se o problema está no teu coração, por falta de alegria, entrega o coração ao Senhor e diz: Senhor, meu coração está aqui, cura. Cura minha dor, cura minha angústia, cura minha tristeza. Ele nos diz que Ele secará dos nossos olhos toda lágrima e diz a Ele: Senhor, Tu me prometeste. Amados, precisamos aprender a nos apropriar da palavra do Senhor. Precisamos aprender a tomar posse dessa palavra, a comer esse rolo, ou seja, precisamos aprender a fazer com que essa palavra ela viva aqui dentro de nós constantemente, ela venha ser vida em nossas vidas. E naquele momento ele disse: traz para cá, e aqueles homens não questionaram, levaram. E quando levaram, a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para onde? Para o alto. Oh, glória a Deus. De onde vem a minha redenção? De onde vem a tua redenção? Do alto vem a nossa redenção. Amados, se nós buscarmos aqui na terra resposta e solução para todas as coisas da nossa vida, nós não conseguiremos alcançar. Mas quando nós sabemos que aqui em cima, que lá no alto, existe um Deus que já tem um plano perfeito para as nossas vidas, nós aprenderemos a confiar e nós saberemos que mesmo que agora a caminhada seja no deserto, logo ali está Canaã e logo ali nós nos alegraremos com o milagre de Deus em nossas vidas. Então, amados, o outro segredo é entregar, é obedecer. É confiar. Só entregaram na mão de Jesus porque confiavam em Jesus. Porque imagina se eu digo assim, ó, tem uma multidão, vamos alimentar, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sou Jesus, vocês não dizem, não, a senhora não é Jesus. Não, mas me dá aqui que a gente vai orar. Muitos diriam assim, que nada. É a mesma coisa, amados, de você ver uma pessoa com um problema sério de saúde e você dizer assim, não tem solução. Deus hoje te chamou para dizer assim, tem solução sim, porque Jesus é cura para as nossas vidas. Tem esperança para o teu futuro, tem cura para a tua alma, tem cura para o teu corpo, tem solução para as tuas dívidas, tem solução para o teu casamento, tem solução para o teu filho, porque Deus é fiel. A palavra é essa, Deus é fiel. E se nós crermos, veremos a glória do Senhor. Os discípulos creram, entregaram a Ele. Ele levantou para o alto, abençoou. É a bênção de Deus, amados, que enriquece e que não acrescenta dores. Muitas vezes nós estamos buscando a bênção dos homens. Estamos fazendo aqui, não, mas eu vou falar com Cicrano, vou falar com Beltrano. Deus quer fazer na tua vida para que a glória seja somente dele. Maldito é o homem que confia no braço humano, mas bendito é o homem que põe a sua confiança no Senhor. O centro da Bíblia, Salmo 118:8, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Amado, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, Ele vai fazer. Tão somente confia no Senhor. Está se arrastando, chorando? Chora nos pés do Senhor. Está triste? Fica triste no altar do Senhor. Está pedindo ao Senhor a providência? Pede somente a Ele. Está precisando de um socorro? É Deus quem vai te socorrer. Isso não significa, amados, que nós vamos ficar sentados esperando que caia do céu. Não, nós vamos fazer a nossa parte. Qual foi a parte dos discípulos? Entregar a Jesus. Qual foi a parte dos discípulos? Confiar no Senhor Jesus. E qual foi a parte de Jesus? Providenciar o milagre na sua vida. Glória a Deus! E a partir daquele momento, Jesus disse assim, olha, vamos dividir. Tem os outros evangelhos dizem que Jesus mandou que dividissem em 100, grupos de 100, e depois que dividiram, eles começaram a distribuir. Quanto mais distribuía, mais aparecia, glória a Deus. Quanto mais davam, mais vinha. Quanto mais entregavam, mais havia multiplicação. E aqueles homens, na medida em que havia multiplicação, os seus corações foram enchendo de alegria. Na medida em que aqueles homens entregavam e viam que não se acabava, eles iam enchendo os seus corações. E nos seus corações eles começavam a ver que Jesus era o mesmo, que Jesus estava fazendo um milagre. Eu fico imaginando a alegria daqueles homens. Eu fico imaginando a alegria
alegrias dos discípulos. Eu fico imaginando a alegria da multidão sendo ali saciada pelo Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus sacia a tua fome, a tua sede de justiça. A tua tristeza tem fim, porque o Senhor, Ele sacia a tua alma com alegria abundante que vem do céu. Glória a Deus por isso, amados. E amados, mais uma vez Jesus, Ele comprovou que era o Filho de Deus. E o que me chama a atenção, lembram que no início eu informei que as Escrituras falam de Jesus? A primeira coisa que eu vejo aqui, ontem nós falamos do exemplo de Esté. Aquela mulher, ela já era a sua atitude, aquilo que aquela mulher fez, aquela ressignificação, chegou uma mensagem de destruição, mas ela disse: se perecer, perecerei. Se perecer, pereci. Ou seja, ela não temeu, ela tomou uma decisão, tomou uma atitude. A mesma coisa Jesus tomou a atitude de continuar de pé, mesmo diante do anúncio de uma morte tão trágica. Ele continuou firme, mesmo sabendo que estava vindo também, porque se mataram João Batista, ele sabia que tudo que estava escrito também o alcançaria, mas ele não desistiu, nem temeu, ele continuou na sua jornada. Não tema, amado, não se espante, porque o Senhor é contigo. Muitas serão as oposições, muitas serão as tentativas do inimigo de te paralisar, mas hoje o Senhor te diz: não para no meio do caminho, continua essa jornada, que o fim vai ser a tua alegria. A alegria, há um memorial do Senhor para a tua vida, de vida abundante, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Você hoje pode estar chorando, mas amanhã você irá sorrir. Glória a Deus por isso. Amados, também se reporta aqui aquele milagre que aconteceu lá em 1 Reis, se eu não me engano, em que em que Eliseu, ele faz multiplicar o azeite daquela mulher, da botija daquela mulher que estava endividada. O seu marido morreu, deixou-a totalmente endividada. Os seus filhos iam ser escravizados. Tudo isso aponta, amados, para exatamente isso, para essa profecia a respeito de Jesus, que Jesus veio para nos tirar do cativeiro. Eliseu ali era uma sombra de Jesus, de que Jesus, ele veio também para fazer a multiplicação e nos tirar de todo o cativeiro. Quem disse que Jesus quer que você viva no cativeiro? Jesus veio para te libertar. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos curar. Jesus veio para nos preparar para uma vida abundante. Amados, a palavra do Senhor se cumpre todo o tempo. E eu amo, amados, viver esta palavra em minha vida. E a palavra do Senhor diz que todos se alimentaram. Quando Jesus chega, onde Jesus está, há maná do céu, há codornizes do céu. O povo estava no deserto, tal qual Moisés. Moisés também era um tipo de Cristo. No deserto, aqueles que estavam com ele vieram falar, reclamar da fome. No deserto, ele orou, como Jesus orou. E Deus fez descer maná, um alimento que somente eles até hoje experimentaram. Exclusividade de Deus, personalizada. Sentiram necessidade de comer carne, o Senhor mandou. Porque ali no deserto, eles não tinham como tirar, nem ter. Mas Deus diz: não importa, no deserto eu te sustento, no deserto eu te alimento, e no deserto eu preparo o caminho para a tua vitória. Jesus aqui, ele cumpria a jornada de Moisés. E era como ele mesmo dizia, quando João Batista, ele mandou perguntar se era ele realmente o Messias. Se eu não me engano, se encontra em João. E amados,
Jesus manda dizer a João Batista: olha, diz a ele tudo o que eu estou fazendo, que os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam e que os aprisionados são libertos. Ou seja, o que Jesus estava apontando é que as profecias falavam a respeito dele e que ele verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus, o pão do céu que veio para alimentar a minha vida e a tua vida hoje e sempre. Amém? Amados, mesmo que o seu momento hoje seja um momento de choro, saia daqui com essa certeza. Amanhã você irá sorrir. Amanhã o sol da justiça acordará para ti. Eu não sei se o amanhã vai ser o amanhã no nosso físico, esse nosso amanhã físico, ou seja, dia 22. Porque a palavra do Senhor também diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, o Senhor, Ele é o Senhor do tempo da minha e da tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, enquanto estivermos nesse deserto, Ele continuará sendo o remédio, Ele continuará alimentando as nossas vidas e Ele continuará guardando os nossos caminhos. Tem esperança para o teu futuro. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que haja, amados, em nossas vidas essa presença extraordinária do Espírito Santo de Deus. Que nós saiamos daqui com essa certeza que tudo foi operado pelo Espírito de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Todas aquelas pessoas que ali estiveram e que foram instrumentos de Deus, foi pelo Espírito de Deus. E que hoje esse Espírito de Deus está na minha vida, está na tua vida. Que esse Espírito que estava em Cristo e que Ele disse que iria e deixaria como herança para nós, Ele está em nossas vidas. E por isso sabemos que há esperança, há um futuro glorioso de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, estamos encerrando o nosso culto. Amanhã novamente estaremos na presença do Senhor aqui. Nós só teremos culto agora, amados, presencial no domingo, mas nós estaremos também transmitindo ao vivo. Alguns irmãos já mandaram algumas mensagens, disseram: ô pastora, a gente vai sentir tanta falta. Mas, amados, nós continuaremos. A palavra do Senhor diz que aquele que começou não pode deixar a obra para trás, porque senão a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós continuaremos trazendo a mensagem do Senhor para a sua igreja, porque esse é o nosso chamado. É isso que nós pregamos todos os dias aqui, que quem lança a mão ao arado não pode voltar atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, para que o nome do Senhor e para que a glória do Senhor seja manifesta na vida da sua igreja. Nós estamos aqui, amados, crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, unidos, porque essa graça, ela está aqui por causa de vocês. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados. Deus é fiel, amém? Para cumprir toda a promessa feita. Aquela música, eu não morrer. Essa que eu estava cantando agora. Deixa eu pegar o violão aqui. Tem que ser com violão. Glória a Deus. Agora o óculos enganchou aqui no fone de ouvido. Nossa. Deixa eu tirar esse óculos. Botar um de cada. Não, não sou canhoto, não. Quando eu for canhoto, tu vai ver. Vai ser benção. Glória a Deus. Deixa eu enfiar aqui o cabo.
Solta o cabo da nau, Toma os remos nas mãos. e navega Pega com fé em Jesus Cristo, como disse Sebastião. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro seremos lá em Sião. Cantava o grande Sebastião. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Amém. com esse canto do Nani também. Oi, Deus é fiel. Cante conosco aí em casa, hein? Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel, fiel, Deus é fiel, fiel a mim. Deus é fiel, 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 Deus é fiel, fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, agora diga para o teu irmão, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Deus é fiel, fiel pra mim. Deus é fiel, fiel pra ti. Deus é fiel, fiel pra nós. Deus é fiel, fiel. Amém, glória a Deus. Chegamos ao final, amados, com saudade dos irmãos, mas queremos orar, né, pastora? Sim, pastor. Diga lá os pedidos de oração, enquanto a gente vai tendo aqui o violão um pouquinho. Nosso irmão Renato, ele continua pedindo oração, Certo. pastor, pela sua vida. Ele está se sentindo triste e vazio, amém. Ele está de luto, é o luto natural, O luto natural, né? perdeu a mãe há pouco tempo, né? Sim. Também a nossa irmã Tilio, ela está pedindo oração pela nossa irmã Ana Paula. A nossa Muito irmã bem. Ana Paula, ontem, ela sempre está aqui conosco e hoje ela também está conosco. Muito bem. Ela estava pedindo oração aqui pelo carro do seu marido. O seu marido, ele trabalha, precisa do carro para trabalhar e ele passou quase todo o mês sem conseguir
e ontem ele foi assaltado à noite. Oh, que pena. Ele está extremamente angustiado, nervoso. Então vamos orar para que o Senhor fortaleça, e não apenas fortaleça, mas para que o Senhor, ele assim acalme a mente e o seu coração também. Amém. E mude essa situação. Restitua o seu em carro. nome de Jesus. Quem sabe, né? É. O carro seja restituído e ele vai continuar trabalhando. Amém. Não é? Em nome de Jesus. Vamos orar para que o carro volte para a mão dele. Ou então Com que Deus dê um certeza. carro novo. Ou dê um carro novo. Melhor Novinho ainda, em né? folha. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Também Vamos lá. ele também pede oração por Rafael, que vai viajar amanhã à noite, e pede que o Senhor o proteja do mal. Rafael, que é o seu filho, né, de Tilio. Certo. Também pede por Sara, que está no HR, o seu estado de saúde também é muito delicado. Sim. O seu esposo pede oração por irmã Creuza, que está internada com problema na perna. Elisângela pede oração pela sua família, principalmente pelo seu pai Fábio e pela sua mãe Clotilde. Marta Helena, minha prima, está pedindo por sua Sim. amiga Vanessa, para que Deus abra uma porta de emprego em nome de Jesus. Amém. Marta. Beth está pedindo por Felipe, que está com dores de cabeça aí no corpo. Em nome de Jesus, Beth, que não seja nada, que seja apenas uma pequena virose, em nome de Jesus. Amém. Edivaldo está pedindo pela família de sua filha, pede por Silvânia, pede pela sua família, por Ana Rosa e também pela família. Sim. Ivan Barbosa está pedindo por ele, por sua família e pela irmã Creuza Silva. Certo. A nossa irmã Suzana também está triste, porque perdeu 3 pessoas da família e amigas. Então, que nós possamos orar por Suzana, que é mãe de Rodrigo. Sim. Kika está pedindo para que Deus nos livre da pandemia, né? Ela pede para que Deus livre toda a sua família da pandemia, que dê saúde física, mental e emocional, e que os seus planos se cumpram nas suas vidas. E Fábio, que também está conosco, pede pela sua saúde, pela Certo. saúde da sua esposa, dos seus 2 filhos, Michel e Rafael. E eu quero continuar pedindo pelo avô de Amanda, que está, Sim. graças a Deus, bem melhor, mesmo Amém. diante do quadro que os médicos acharam muito preocupante, mas os médicos acham que se ele continuar evoluindo dessa forma, antes dos 6 dias ele vai estar em casa para Amém. a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. A mãe dela também, a irmã dela também já estão bem, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E eu quero fazer um pedido especial pelo irmão de Ana Kelly, uma amiga que eu tenho do coração, que ela me pediu muito pelo seu irmão. Seu irmão é muito jovem ainda, mas sofre de diabetes e está com uma situação financeira não, de saúde muito difícil. O nosso irmão Renato está pedindo a abertura dos seus caminhos e da sua vida financeira. Né? O Lourdes está aqui também. Ô Lourdes, glória a Deus, está nos assistindo. Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar. A nossa prima também. Lá Olha lá de Santa Catarina, se eu não me engano. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, pastor. Muito bem, vamos orar então. Vamos orar também para o retorno, né, pastor, das nossas Atividades da igreja, dia 28, domingo Sim, próximo, de hoje a sim, 8, né? Sim. E daí durante a semana vamos dar aqui todas as dicas de como os irmãos devem ir, né? Tem que usar máscara, lá vai ter álcool gel para higienização, haverá uma distância entre as cadeiras e não poderá haver cumprimentação. Isso aí eu vou pedir aos irmãos. Nada de abraço, nem de beijo, nem de perto de mão. Pai do Senhor, Distanciamento. vamos seguir as regras, porque quando o mal passar, meu irmão, vai ter muito tempo para abraçar e para matar as saudades. Amém? Verdade, glória. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar então. Pai, neste momento a tua igreja se reúne para te pedir por todos os que estão aqui nesta noite conosco e os que estão ausentes também, Senhor. Por esses pedidos que foram feitos, Pai, de forma sistemática, e eu creio que o Senhor já está ciente de todos eles. Verdade, Senhor. E que nenhuma palavra ficará jogada a léu, Senhor. Porque tu velas pela
tua palavra para cumprir. Eu me lembro que quando Moisés saiu do Egito, o Senhor disse que nenhuma unha ficaria. Então, Pai, nenhum problema fique quando essa pandemia sair de nós, Senhor. Que não haja sequelas, que as pessoas possam voltar a andar, a respirar, Senhor. Nossos irmãos em Cristo possam trabalhar, estudar, voltar a ter uma vida normal, Senhor, ir para a sua igreja e ser abençoado mais e mais, Senhor. Porque eu creio que tu vais continuar com as tuas mãos estendidas durante todo esse mais 6 meses que nós temos pela frente de ano letivo, Senhor. Oh, Deus, abençoe para que esses 6 meses sejam um mês de alegria. Oh, Pai, que possamos, esse semestre, Pai, ter boas novidades, Amém, Senhor. boas notícias. Amém, Senhor, da E eu creio, Pai, que o Senhor vai aperfeiçoando cada um de nós segundo a tua vontade. Abençoa cada servo teu, Pai. Da vitória, da saúde, da paz, da tranquilidade e da esperança. Porque é a esperança que nos movimenta e que nos torna mais fortes ainda para enfrentarmos o dia a dia. Fica conosco, meu Pai. Abençoa nosso estado, a cidade de Olinda, Recife, todo o interior, também, Pai, a região do Nordeste e o nosso querido Brasil, Pai. Amém. Tem misericórdia de nós. Nos dá uma noite de paz e descanso em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus.